Bem-vindos ao Jornal de Ciência. Ciência que faz sentido no seu dia a dia. Imagina um dia de verão em que o termómetro ultrapassa os 40 graus. O asfalto parece derreter sob os pés. As árvores deixam cair as folhas muito antes do outono. Os rios encolhem e os campos começam a secar. Nos hospitais, chegam cada vez mais pessoas com desidratação, golpes de calor e dificuldades respiratórias. Procuramos sombra, água e um pouco de ar fresco. Mas, perante este cenário, surge uma pergunta muito maior do que o próprio calor. Por que está isto a acontecer? E talvez exista outra ainda mais incômoda. Se conhecemos a resposta, por que continuamos exatamente na mesma direção? Nos últimos anos, a Europa tem registrado algumas das ondas de calor mais intensas desde que existem medições. Em 2024, pela primeira vez, a temperatura média global ultrapassou temporariamente 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, um marco confirmado pela Organização Meteorológica Mundial. Embora este valor não signifique ainda que o planeta tenha ultrapassado permanentemente esse limite definido pelo Acordo de Paris, mostra que nos estamos a aproximar rapidamente de um ponto crítico. À primeira vista, 1,5 graus pode parecer uma diferença pequena. Afinal, quem sentiria diferença entre 20 e 21 graus? Mas o clima não funciona como o termómetro de uma casa. Quando dizemos que o planeta aqueceu 1 ou 2 graus Celsius, não estamos a falar de um simples aumento de 1 ou 2 graus num termómetro. Estamos a falar da temperatura média de todo o sistema climático da Terra, na atmosfera, nos oceanos, nos continentes, no gelo e na energia armazenada. Um aumento de apenas 1 grau na temperatura média global corresponde a uma quantidade gigantesca de energia adicional acumulada no sistema terrestre. A maior parte dessa energia, mais de 90%, é absorvida pelos oceanos, não pelo ar. É precisamente esse excesso de energia que alimenta ondas de calor, chuvas intensas, secas prolongadas e tempestades mais fortes. Grande parte dessa energia adicional resulta de um fenómeno perfeitamente natural que é o efeito estufa. No entanto, sem ele, a temperatura média da Terra rondaria os 18 graus negativos e a vida tal como a conhecemos dificilmente existiria. O problema não é o efeito estufa, mas sim estarmos a reforçá-lo. Quando queimamos carvão, petróleo e gás natural, libertamos enormes quantidades de dióxido de carbono. A agricultura intensiva aumenta as emissões de metano. Os fertilizantes libertam óxido nitroso e todos estes gases acumulam-se na atmosfera e funcionam como um enorme cobertor invisível. Mas como funciona? A luz do Sol entra na atmosfera e parte do calor tenta regressar ao espaço. Mas uma fração cada vez maior fica retida, pouco a pouco, ano após ano, década após década. Existe, porém, outra máquina extraordinária: o corpo humano. O nosso organismo tenta manter constantemente um equilíbrio delicado. Quando a temperatura sobe, começamos a transpirar. Os vasos sanguíneos dilatam-se, o coração acelera e a respiração adapta-se. Estamos a falar de um sistema de refrigeração incrivelmente eficiente, mas que não é infinito. Quando o calor é demasiado intenso ou prolongado, sobretudo em idosos, crianças ou pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias, este mecanismo pode deixar de compensar. Como consequência, os órgãos podem começar a falhar. Em situações mais graves, pode ocorrer um colapso fatal e transformar-se numa emergência médica silenciosa. Mas talvez a pergunta mais incómoda não pertença à climatologia, mas à biologia. Por que continuamos a aumentar as emissões, mesmo sabendo as consequências? Parte da resposta pode estar dentro da nossa própria cabeça. O cérebro humano foi moldado durante milhões de anos para sobreviver a perigos imediatos, como um predador, uma tempestade ou a falta de alimento. Durante quase toda a nossa evolução, sobreviver significava resolver problemas das próximas horas ou dos próximos dias. Nunca tivemos de reagir a ameaças que evoluem lentamente ao longo de décadas. Os psicólogos chamam-lhe viés do presente. O que significa? Valorizamos muito mais as recompensas imediatas do que os benefícios futuros. O conforto hoje, o consumo hoje, o lucro hoje, mesmo quando sabemos que isso poderá ter custos muito elevados amanhã. Vivemos numa sociedade extraordinariamente avançada. Construímos satélites, sequenciamos o genoma humano, criamos inteligência artificial, estamos a preparar missões para Marte. Nunca produzimos tanto e nunca consumimos tanto. E, em contrapartida, nunca houve tantos relatos de ansiedade, depressão, solidão e esgotamento emocional. Será que confundimos progresso com bem-estar?
Durante centenas de milhares de anos, o ser humano viveu profundamente ligado aos ritmos da natureza. Dependia dela para sobreviver. Hoje, muitos de nós passam semanas sem observar um céu verdadeiramente escuro, sem caminhar numa floresta ou ouvir o som de um rio, como se nos tivéssemos esquecido de que fazemos parte do mesmo sistema que sustenta toda a vida. Obrigam-nos a fazer uma pergunta difícil: será que a inteligência por si só é suficiente? Ou será necessária uma forma diferente de sabedoria? Uma sabedoria capaz de olhar para além da próxima eleição, do próximo trimestre económico ou do próximo telemóvel. Uma sabedoria que pense nas próximas gerações. Talvez a maior contradição da nossa espécie seja esta: somos capazes de calcular a idade do universo, de detectar ondas gravitacionais, de editar genes, de explorar outros planetas, mas continuamos a ter dificuldade em proteger aquele que nos deu origem. Costumamos dizer que vivemos na Terra, mas talvez essa frase esteja incompleta. Nós não vivemos apenas na Terra. Nós somos Terra. O ferro que transporta oxigênio no nosso sangue nasceu no interior de estrelas que explodiram há milhares de milhões de anos. O carbono que forma o nosso corpo circulou entre a atmosfera, os oceanos, as plantas e os animais muito antes de existirem seres humanos. A água que hoje percorre cada célula do nosso organismo talvez tenha feito parte de um glaciar, de uma nuvem ou de um oceano muito antes de nascer a nossa espécie. Não estamos separados do planeta, somos uma pequena parte da sua história. E talvez proteger a Terra não seja apenas salvar o ambiente, talvez seja compreender quem realmente somos. Porque a maior descoberta científica do futuro poderá não ser encontrarmos vida noutro planeta. Talvez seja compreendermos que nunca estivemos separados deste. Porque proteger a Terra nunca foi apenas proteger o lugar onde vivemos, sempre foi proteger aquilo de que fazemos parte. Obrigado por ouvir o Jornal de Ciência. Eu sou o vosso anfitrião e este foi o episódio 19. Até à próxima.